Seja bem-vindo à Rebelião Estelar. Meu nome é Fernando e hoje vamos tratar aí de uma novidade que surgiu no dia 8 de março, que é o jogo de cards Star Wars Unlimited. Então vamos para a vinheta e depois a gente começa a discutir o lado bom e o lado ruim de um novo jogo de Star Wars. E antes de começarmos, eu já vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, compartilhe com seus amigos. O YouTube ele tá atrapalhando um pouco a vida do canal aí, não entregando os vídeos. Então eu conto muito com a ajuda de vocês aí, compartilhando, deixando o like, né? Que o like mostra para o YouTube que vocês curtiram o vídeo, que vale a pena o YouTube propagar para mais pessoas. E se inscreva no vídeo também, se essa é a sua primeira vez aqui. A gente tá todas as semanas aí com vídeos novos, falando sempre sobre Star Wars. E hoje é uma novidade que eu me guardei um pouquinho, né? Quase um pouco mais de uma semana aí para poder falar desse jogo, Star Wars Unlimited. O que é Star Wars Unlimited, afinal de contas? Ele é um card game, né? Um jogo de cartas, cada jogador possui o seu baralho, e ali você vai ter táticas diferenciadas, dependendo das cartas que você usa, para derrotar o seu oponente, né? Para isso você vai atacando ou criando estratégias para tirar pontos da base do jogador oponente, né? E bom, o que vem a ser bom aqui em Star Wars Unlimited, né? É um jogo novo de Star Wars. É algo que a gente até reclama um pouco às vezes, que a marca anda um pouco abandonada no quesito de jogos e tudo mais. Mas, né, inclusive, o vídeo passado, eu vou deixar, cadê, aqui no cardzinho aqui no canto, pra vocês verem que eu falo um pouco dos videogames de Star Wars, né? Agora a gente tá falando de card game aqui físico, né? São cartinhas mesmo, como carta de baralho, enfim. Se você nunca jogou, é uma experiência maravilhosa. Eu sou jogador de card game aí há muitos e muitos anos, desde o final dos anos 90 eu jogo aí os meus joguinhos de cartas. Desses jogos mais famosos, a gente tem Magic the Gathering, Pokémon e Yu-Gi-Oh! É óbvio, existem muitos outros, né? Digimon também tem, One Piece, enfim, tem muito card game aí no mercado, mas eu acho que os três grandes aí é Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Em algum momento na vida você já ouviu falar deles, você já viu alguma coisa relacionada, enfim, e agora Star Wars está ganhando mais um jogo de card game. E por que eu falo isso? Porque ao longo dos anos aí, Star Wars sempre, assim, a gente sabe, a gente tá aqui, a gente tem um canal e discute Star Wars porque a gente sabe a grandeza de Star Wars. E ao longo dos anos, Star Wars recebeu vários e vários jogos, seja de tabuleiro, card game, ou alguma mecânica muito parecida com card game. E, infelizmente, muitos desses jogos acabam sendo descontinuados, né? E aí, isso é um problema não só dos jogos de Star Wars especificamente. A gente também tem muitos outros card games aí que ao longo dos anos foram ficando pelo caminho, né? Um exemplo clássico aí entre os jogadores de card game é um jogo chamado Keyforge, que é a criação do cara que criou o Magic the Gathering, né? O Richard Garfield. Ele criou o Magic em 93 e aí, alguns anos atrás agora, em 2000 e pouco, ele criou o Keyforge, que era um jogo muito legal. Tinha várias mecânicas legais. Uma das coisas inovadoras desse jogo era que o Keyforge, ele não tinha carta repetida, né? Existia um algoritmo que o Richard criou, que ele criava cartas totalmente diferenciadas. Então, se eu tivesse um deck, eu tenho certeza que meu oponente não teria cartas iguais. Mas veio a pandemia, e aí a coisa desandou, né, a comunidade foi se afastando, enfim, o jogo foi descontinuado. E a mesma coisa acontece com Star Wars aqui ao longo dos anos. A gente teve vários jogos de Star Wars, inclusive uns muito bons mesmo, como o Star Wars X-Wing, que não era um jogo de um card game, né, não era um jogo de cartas. Na verdade era um jogo de naves, né, estratégia espacial. Cada jogador possuía ali seu esquadrão de naves, você tinha um campo ali que era de 90 por 90, você tinha réguas para poder medir a distância de um tiro, o quanto a sua nave ia fazer a curva. Então, assim, era um jogo de estratégia muito parecido com os jogos de estratégia que a gente tem para computador e videogame, né? Que a gente demanda nossos exércitos, tal, tem batalha espacial, tal. Acontecia isso em campo, só que real, sabe? Você tinha suas miniaturas de nave e tudo mais. E aí a gente entra num problema desses jogos, né? Primeiro, card games, board games, mas eu vou especificar mais aqui em card games, porque board games você tem a facilidade, né? Você tem a vantagem de conseguir comprar o jogo, ter ele pra sempre ali, e com aquele kit do board game você consegue jogar partidas aí pro resto da sua vida, né? Se eu comprar um banco imobiliário, ele vai ser o banco imobiliário o resto da vida. Se eu comprar sei lá, Ticket to Ride, que é um jogo de tabuleiro de trens, se eu comprar o kit básico, eu consigo jogar a minha vida inteira com ele. Eu posso comprar expansões, que é o que acontece, né? Esse jogo ganha expansões, mas com o jogo básico, posso a vida toda continuar jogando ele. Esses jogos, né, de cartas colecionáveis, né, de naves colecionáveis, você depende de novas expansões para ir expandindo o jogo, tá? Tudo bem, o jogo pode ser lançado aqui com as cartas iniciais e eu consigo jogar o resto da vida com ele.
mas começa a ficar algo muito previsível, muito igual. Você não tem uma maleabilidade de estratégias com cartas finitas, né? E aí que entra, por exemplo, o grande sucesso, que eu sou um apaixonado aqui, né? Que é Magic the Gathering, né? Tipo, eu tenho baralhos e baralhos, jogo, já joguei competição, enfim. Vocês provavelmente conhecem o Magic the Gathering, né? É um jogo criado em 93 e desde 93, todos os anos, ele recebe novas cartas, novas coleções. Inclusive a Wizards, que é a dona do jogo, tem lançado coleções temáticas com outras franquias, como Doctor Who, Fallout. Esse ano a gente vai ter Assassin's Creed, enfim. Pokémon também, né? Todos os anos aqui eu também sou grande jogador de Pokémon, então tenho aqui minhas cartinhas, né? Também jogo, hoje estou mais parado, mas enfim. São jogos que vêm recebendo constantes atualizações. E aí, Star Wars tiveram vários jogos ao longo do tempo, como, por exemplo, esse aqui, Star Wars Customizable Card Game. Era um jogo de cartas, né, também muito parecido com o Star Wars Unlimited, que você tinha baralhos, né? Essa caixa aqui vem com dois decks, né, que são o deck da Rebelião e o deck do Império. E aí é a mesma coisa, você vai duelar com o seu oponente para vencer a partida usando as estratégias de cada baralho ali com as suas cartas. Esse jogo ele foi descontinuado, assim como o X-Wing foi descontinuado. E aí qual é o problema? Que a gente entra agora em Star Wars Unlimited. Star Wars Unlimited está sendo lançado agora. O deck inicial, eu tô vendo até aqui no computador, a caixa de pré-release, né, que é o pré-lançamento, por assim dizer, que você tem um evento que os jogadores vão nas lojas para jogar, pegam essa caixa, tiram as cartas e montam seu baralho ali na hora para jogar. É um evento muito legal. Ele está custando R$260 hoje. Ou seja, é um valor alto para um jogo. É o valor padrão, mas é um valor alto, tá? Então, se você é um fã de Star Wars, já acho que vale para você ter pelo menos na coleção, né? Assim como eu tenho aqui o Star Wars Customizable Card Game, é legal para ter na coleção, né? Isso aqui eu não acho mais hoje em dia, né? E as minhas cartas, vocês podem ver, elas estão novinhas, tipo, pouco usadas, sabe? Porque eu não consegui jogar, não tem com quem jogar. Então você tem a barreira do preço, tá? Então quem é fã de Star Wars vai comprar. Quem não vai ficar meio assim, poxa, eu já jogo Magic, eu já jogo Pokémon, já jogo Yu-Gi-Oh! Vou pra mais um card game? Se eu não sei se esse card game vai continuar assim como os outros jogos de Star Wars não continuaram. Então, já tem o preço. Outra coisa, o jogo está em inglês. Então, pra gente aqui do Brasil, é mais uma barreira. Nem todo mundo tem um inglês proficiente aí pra conseguir ler a carta, interpretar, que é muito importante nesse tipo de jogo. Você tem que interpretar o que ela tá dizendo ali. Então, isso já é uma barreira também. Então, além do valor, você tem a barreira linguística. E aí entra a questão que eu falei. Será que esse jogo vai ter continuidade? Por quanto tempo esse jogo vai continuar? X-Wing teve aí sua vida de, eu acho que 5 ou 6 anos. Talvez eu esteja um pouco errado, se estiver errado eu coloco aqui na edição, mas se eu não me engano foi isso. Eu joguei bastante, fui em loja jogar e tal, era muito legal. Fiz um investimento, comprei um playmat de, né, é como se fosse um mousepad de 90 centímetros por 90 centímetros, é gigantesco. Comprei naves, cada navezinha era ali na época de 80, 100 reais, algumas custando até mais, como uma Millennium Falcon que era grande. Eu acabei tendo que vender essas naves. Enfim, são vários probleminhas que se você junta aí, no final do dia você tem um grande problema. E aí a gente fica na dúvida, será que vai vingar? O jogo parece muito legal. Eu pude ver algumas partidas, pude experienciar ali, né, ter a experiência desse jogo, mas fica com um gostinho meio esquisito, sabe? Tipo, pô, eu quero... Talvez eu venha comprar essa caixa de iniciante, né, mas... será que vale a pena continuar? Né? E aí entra aquela questão, né? Eu já sou jogador há anos de outros jogos de card game, enfim. Será que vale entrar em mais um mundo de card game? É complexo, né? Porque no final do dia, você vai ter coisas como, tipo, cartas e cartas e cartas e não sabe se vai usar aquilo tudo, né? Aqui, no meu caso, Pokémon eu uso muito pouco, porque eu tenho meu baralho fechado e pronto. Magic eu ainda consigo brincar um pouco de pegar cartas, montar decks, né, baralhos com estratégias diferentes. E Star Wars está começando agora. Não tem um leque de cartas tão grande para fazer essa brincadeira de construir decks. Então, fico com o pé atrás. Fico animado porque temos um novo jogo de Star Wars, sim. Fico torcendo para que dê certo. Talvez eu pule dentro desse barco um pouco tardiamente. Vou esperar um pouco para ver qual vai ser o movimento da galera. Se teremos eventos em lojas locais e tal, para a comunidade, se essa comunidade vai crescer. Ou se vai ser simplesmente mais um jogo de Star Wars que vai ficar pelo caminho. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha. Eu quero saber a sua opinião aí, Você acha que esse jogo de Star Wars vale a pena o investimento inicial? Será que ele vai vingar ou será que vai ser igual os tantos outros jogos de Star Wars que já ficaram aí pelo caminho? Beleza, gente?
Meu muito obrigado por chegar até aqui. Valeu e falou!